espero que minha palestra contribua de alguma forma com o debate que está sendo travado aqui. Minha palestra tem um objetivo muito simples. Eu quero fazer alguns comentários críticos acerca da decisão do Supremo Tribunal Federal, que na arguição de preceito fundamental, descumprimento do preceito fundamental 130, eles não recepcionaram em sua inteireza a Lei 5250 de 67, que é conhecida como a Lei de Imprensa, que a colega citou, por considerar incompatível com a ordem constitucional de 88. E a decisão que foi tomada por maioria, foi tomada por 8 ministros que seguiram o relator, vai totalmente de encontro, contra tudo que foi argumentado até aqui. Tudo que a Juliana falou, a colega falou, e imagino que durante o evento, de que tudo que foi argumentado aqui, o Supremo Tribunal pensou diferente. E eu quero mostrar como é possível construir uma decisão judicial numa corte política que, do ponto de vista dogmático, essa decisão é equivocada, é absurda e nos deixa com medo justificável dos nossos amigos juízes. Não que ela seja equivocada do ponto de vista do conteúdo, porque em direito existe uma série de instrumentos dogmáticos que podemos argumentar praticamente qualquer coisa sobre qualquer coisa. Ela foi equivocada do ponto de vista, digamos assim, da técnica, e a repercussão social dessa decisão é muito problemática. Todas as metodologias jurídicas utilizadas e todas as técnicas decisórias utilizadas foram utilizadas de forma equivocada, e é totalmente contraditório, se vocês fizerem uma análise de direito comparado, é totalmente contraditório essa decisão com a decisão do caso Alvanger, que foi uma decisão completamente diferente, e a gente teria que entrar em outros debates acerca da uniformidade da jurisprudência, contra a casuística, etc, etc. Então é basicamente isso que eu quero mostrar. O que é que pedia a DPF, que foi ajuizada pela Associação Brasileira de Imprensa? A DPF, ela pedia, como pedido principal, a não recepção integral da Lei de Imprensa. Ou seja, que os ministros do Supremo Tribunal Federal considerassem que essa Lei de Imprensa era, em sua inteireza, incompatível com os princípios, ideologias e normatizações presentes na Constituição Federal de 88. Como pedido alternativo, ela queria que alguns dispositivos dessa lei fossem declarados não recepcionados, basicamente os dispositivos que falavam da censura prévia à imprensa, e que os outros dispositivos fossem feitos uma interpretação conforme a Constituição, né? Quando a gente analisa uma decisão judicial, a primeira coisa que a gente tem que tentar estabelecer nessa decisão é o que se chama de decisão interpretativa. Você tem que identificar qual é o dispositivo, no caso de um controle concentrado de constitucionalidade, por exemplo, qual é o dispositivo em xeque, qual é o dispositivo constitucional ou jurídico, de modo geral, que está sendo contestado, e você tem que tentar identificar qual foi a interpretação que o julgador fez acerca desse dispositivo. E, basicamente, a gente pode dizer que foram duas as decisões interpretativas. A primeira decisão, que é totalmente contrário ao que Juliana falou, é que os direitos que dão conta da liberdade de imprensa na Constituição são bens de personalidade e se qualificam por isso como sobredireitos, ou seja, como direitos que estão acima de outros direitos regulados pela Constituição. E é uma decisão que já parte desse ponto, eu vou abordar mais para frente, já é contraditória nesse ponto, porque o próprio Supremo Tribunal já tinha dito que eles não recepcionaram a teoria das normas constitucionais e inconstitucionais de Alton Bashoff. Ou seja, eles consideraram que não existe hierarquia entre as normas da Constituição. Mas quando você diz que a liberdade de imprensa é um sobredireito, você está dizendo, existe sim hierarquia, né? Seguindo, então sempre há uma relação de precedência, diz o ministro relator, que foi o Carlos Aires Brito, sempre há uma relação de precedência entre a liberdade de imprensa, de um lado, e a honra, a intimidade e vida privada do outro.
Ou seja, não importa, nesse momento, no ato da fala, no ato da expressão, não importa a honra, a intimidade e a vida privada. Você tem que garantir a liberdade de imprensa e depois você pode coibir os abusos dessa liberdade de imprensa a partir de direito de resposta, a partir de estabelecimento de quantos indenizatórios, reparações, etc, etc. Então, a grande questão é como a colega disse, há um debate que deveria ser feito através de colisão de princípios, com uma metodologia pós-positivista, como eu vou estabelecer mais em breve, em que, de um lado, existe o princípio da liberdade de imprensa, liberdade de expressão, liberdade de manifestação de pensamento, e de outro existe a honra, a vida privada, a intimidade, etc. O tribunal não entendeu assim. O tribunal entendeu que a liberdade de imprensa, e esses dois blocos de constitucionalidade, eles seriam igualitários, do ponto de vista do valor constitucional. O Supremo Tribunal não entendeu assim. O Supremo Tribunal entendeu que a liberdade de imprensa é superior do ponto de vista valorativo, axiológico, à honra, à intimidade, vida privada, e é por isso que é problemática essa decisão. E por isso, o que é que o Supremo entendeu? Não é possível regular a liberdade de imprensa. A partir do voto do Carlos Aires Brito. Seria incompatível com o Estado Democrático de Direito uma lei que regulasse o conteúdo do que a imprensa pudesse dizer, né? E, como eu disse, eles utilizaram uma série, o ministro relatou que foi seguido por 7 ministros, tem 11 ministros, não, 8 disseram, essa é a decisão correta, isso que é problemático. O primeiro método que eles utilizaram, que o Carlos Aires Brito utilizou para defender a sua proposta, é o método gramatical, que muitos conhecem. O método gramatical é quando você faz uma análise sintática do texto normativo para tentar extrair o sentido desse texto. É o que chamam de método literal, método exegético, alguns de vocês já devem ter ouvido falar. E ele fundamentou esse método gramatical em 2 dispositivos. O primeiro está no artigo 5º, inciso 4, que diz, que a colega citou, é livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. E o segundo dispositivo está lá no capítulo da comunicação social, que é o artigo 220, parágrafo 1º, que diz que nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística. Qual foi a primeira conclusão do ministro? Uma atividade que é livre e uma atividade que é plena não pode sofrer embaraço do Estado. Então o Estado está interditado de legislar sobre essa matéria, de controlar a imprensa, né? A primeira crítica que a gente faz é que, se a gente faz uma rápida análise de direito constitucional comparado, existem estados que são democráticos, cuja imprensa é livre e a liberdade de imprensa é plena, que tem uma liberdade de imprensa, tem uma lei de imprensa. Vou citar Espanha, Portugal, México, Chile, Peru, Reino Unido, França, Alemanha e Estados Unidos. Poderia citar outros, mas todos esses estados têm uma lei de imprensa e ninguém diz que os Estados Unidos é antidemocrático, ou a Alemanha é antidemocrática, ninguém diz, né? A segunda crítica é que não é novidade alguma, em países democráticos, a limitação de conteúdo na liberdade de imprensa. A limitação do conteúdo não surgiu com a lei de imprensa e não vai acabar com a não recepção da lei de imprensa. Pensem na questão da classificação indicativa de programas. O que é isso? Restrição de conteúdo. Existem determinados conteúdos que só podem ser assistidos, consumidos por determinadas pessoas que tenham determinada faixa etária. E esses conteúdos têm que passar em horários específicos. Isso é o quê? Limitação de conteúdo. Pegue o dispositivo que está lá no Código Geral de Telecomunicações, que diz que cada programação, cada emissora de televisão só pode passar em suas programações no máximo 25% de propaganda. Isso é o quê? Limitação de conteúdo. Então, essas normatizações não surgiram com a lei de imprensa e não vão acabar com ela. Então, se faz um grande estardalhaço, como Juliana disse, não, vamos limitar o conteúdo, é uma ditadura, não. Muito, muito além disso. Então, essa primeira conclusão, a partir do método gramatical, é uma utilização equivocada do método gramatical, é falta de domínio mesmo. Isso não é novidade no ministro Aires Brito, né? A segunda conclusão é que o Constituinte, ele não iniciou, segundo Aires Brito, a regulamentação para o legislador ordinário continuar. Sabe aquelas disposições típicas de normas de eficácia limitada ou contida que diz assim, na forma da lei, de acordo com a lei? Segundo Aires Brito, o Constituinte disse,
A liberdade de imprensa é livre e é plena. Ele não disse exercida na forma da lei. Então isso seria um impeditivo do Estado legislar. Veja, se vocês pegarem a Constituição, existem enormes dispositivos, muitos dispositivos que o Estado não diz, que a Constituição não diz, na forma da lei ou nos limites da lei, e foi regulamentado. Eu poderia citar vários aqui, mas eu vou citar um de acordo com o tema, que ainda é a liberdade de imprensa. Pega o artigo 5º, inciso 9º, que se diz: é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Alguém ouviu na forma da lei? Alguém ouviu nos limites da lei? E o que é que o legislador ordinário fez em 98? Criou uma lei da propriedade intelectual. Lei que regula os direitos autorais. Então, o método gramatical não permite essas inferências que o magistrado tomou, né? Aí o magistrado não satisfeito, eu disse, não, então eu vou para o método histórico. O método histórico vai me dar essas inferências necessárias. O que é o método histórico? É você voltar na época em que a lei foi editada para tentar perceber, através de uma série de metodologias, quais eram a ideologia da época, quais eram as ideias da época, os costumes da época, para tentar entender por que naquela época foi feita aquele tipo de normatização. Aí o que é que o ministro vai dizer? Uma lei feita na ditadura só pode manter a própria ditadura. Aí você pode fazer críticas. Primeiro, quando Savigny cria esse método, lá ainda no século XIX, foi Savigny que criou esses métodos clássicos, ele não é assim tão direto, não é assim tão rasteiro, tão superficial que se analisa um método histórico. Se uma lei foi criada na ditadura, é uma lei ditatorial. Savigny jamais disse isso, que ele não era doido, né? Então, para Savigny você tem que analisar os debates da época, você tem que analisar as atas da época e uma série de metodologias que poderíamos chamar de sociológicas para saber quais eram os costumes da época, a ideologia da época, etc, etc. Então não é tão simples assim que se deve aplicar um método, né? E a crítica 2 que podemos fazer é que se todas as leis feitas no período ditatorial tivessem que ser não recepcionadas pela ordem constitucional, a gente estava lascado. A gente teria que não recepcionar a lei orgânica da magistratura, a gente teria que não recepcionar o Código Penal, a gente teria que não recepcionar a consolidação das leis do trabalho. Ninguém fala que a consolidação das leis do trabalho é ditatorial. Muito pelo contrário. Então é um método rasteiro, é uma aplicação equivocada do método histórico. Então, a conclusão do relator, uma conclusão parcial, é que, em razão da lei de imprensa ser incompatível com as disposições constitucionais e ter sido feita no período ditatorial, é que a lei não poderia ser recepcionada. A gente viu o quanto equivocado é isso. Mas o ministro não para por aí. O ministro vai dizer, não, então eu vou utilizar uma metodologia pós-positivista, que é a metodologia da moda, que é a teoria dos princípios de Alex e Dworkin. Então, o que é que ele vai falar com essa metodologia pós-positivista? O que é essa teoria dos princípios? Chegou uma determinada época, no contexto de pós-guerra, que os juristas se deram conta que o mundo jurídico não era formado apenas por regras. Era formado por regras e por princípios. Só que para decidir um caso, é diferente a forma de decisão, a decisão interpretativa é baseada numa regra ou a decisão interpretativa é baseada no princípio. Sendo muito rasteiro, para não tomar muito tempo, as regras, segundo Dworkin, a decisão é baseada no esquema do tudo ou nada. Ou seja, se a regra é válida, ela deve ser aplicada. Se não é válida, ela não pode ser aplicada, deve ser afastada do ordenamento. Já os princípios, não há esse juízo de certeza. Não há esse juízo deôntico, se então, com essa consequência certa, direta. Os princípios têm que fazer o que ele chama de juízo de ponderação. Só pesamento, né? É como a colega falou, tem que saber, no caso concreto, qual princípio tem mais valor. Isso não significa que o princípio que foi preterido no processo administrativo tem que ser expulso do ordenamento. Isso não significa isso. Então, é só que naquele ato interpretativo esse princípio teve menos valor do que aquele que foi tomado por base para fazer a decisão. Beleza, sabendo disso, aí que o ministro fala, o artigo 220 da Constituição é um mecanismo constitucional de calibração de princípios. Beleza, vamos para o caso concreto? Não, ele não vai para o caso concreto. Ele vai dizer, a liberdade de imprensa, na verdade, é um sobredireito. Então, em qualquer caso, a liberdade de imprensa tem que preponderar a despeito da honra, intimidade, vida privada, etc, etc. Isso é o quê? Uma aplicação equivocada da metodologia pós-positivista. Aí, mais à frente,
o ministro diz que, na verdade, a liberdade de imprensa não é um princípio. Causa escândalo isso no mundo jurídico, né? Você perguntar a qualquer estudante de graduação, sabe que a liberdade de imprensa é um princípio. Mas ele diz, não é um princípio, é uma regra. Agora, ele não apresenta nenhuma justificativa dogmática para dizer que a liberdade de imprensa é uma regra. Não apresenta, ele diz, sim, é uma regra. Ele diz, regra se resolve pelo tudo ou nada, princípio se resolve pela ponderação. Como é uma regra? Por que é uma regra? Não, é uma regra. Como é uma regra, então é tudo ou nada. Não tem que se fazer ponderação nenhuma, né? Mas me aponte a conexão deôntica do CIA, então, na liberdade de imprensa. Tem nem verbo, né? Mas vamos admitir que a liberdade de imprensa seja uma regra. Agora, a gente admitiu que a liberdade de imprensa é uma regra, mesmo sem ter motivo nenhum para admitir isso, mas vamos admitir só para argumentar. A liberdade de imprensa é uma regra. Qual é o motivo, qual é a justificativa dogmática, teórica, filosófica, do ponto de vista da filosofia do direito, que aponta que essa regra é um sobre-direito? Qual é a justificativa? Ele pode pegar na metodologia pós-positivista, ele vai lá em Alex, na teoria dos direitos fundamentais, aí ele vai ver que Alex diz que a dignidade da pessoa humana é um sobre-direito e em qualquer caso ela tem que prevalecer. Opa, me dei bem, né? Então vou pela metodologia pós-positivista. Aí ele diz, a liberdade de imprensa é um bem de personalidade, como decorrência da dignidade da pessoa humana, ele é um sobre-direito. A gente vai para os outros direitos que estão na ponta oposta. Intimidade, vida privada, honra. A vida privada, a honra e a intimidade também são bens de personalidade. E também são decorrentes da dignidade da pessoa humana. Então morreu o argumento dele. O argumento dele é falacioso. Ele nem fala isso. Eu estou falando só para argumentar, para ver se a gente acha alguma coisa nessa decisão, né? Logo, não há nenhuma justificativa dogmática, teórica, filosófica para fundamentar a decisão do ministro. E quais são as justificativas que ele busca? Todas as justificativas baseiam-se em argumentos não codificados, ou seja, estranhos ao mundo jurídico. Aí você faz, beleza, numa democracia a gente teria que, em tese, basear a nossa decisão numa norma jurídica, numa regra jurídica. Mas vamos para os argumentos não codificados, vamos para essas premissas fáticas que o ministro baseia a sua decisão, e a gente vai ver que essas premissas fáticas também são bastante contestadas. Aí ele vai dizer... o primeiro argumento, são 3 argumentos dele de premissas fáticas e não jurídicas. Primeiro, há uma relação de mútua causalidade entre liberdade de imprensa e democracia. Há uma relação de mútua causalidade entre liberdade de imprensa e democracia. Ele vai dizer, são irmãs siamesas. Liberdade de imprensa e democracia são iguais. Não há diferença entre as duas. Por quê? Porque a imprensa é o símbolo do pluralismo de pensamento. Concordo. A imprensa é símbolo do pluralismo de pensamento. Aí ele diz, prova disso é que no artigo 220, parágrafo 5º, se proíbe o monopólio e o oligopólio dos meios de comunicação. Eu sei também, eu li na Constituição isso também. Agora veja, você se basear premissas fáticas em ordenamento jurídico e não comprovar a aplicabilidade desse ordenamento jurídico à realidade, a correspondência entre esse ordenamento jurídico e a realidade é muito problemático. Apesar de que a nossa imprensa implica na nossa democracia, existe uma emissora que vocês sabem qual é, que domina 70% do mercado da TV aberta. Isso para mim não parece pluralismo. Toda a questão da imprensa publicada no Brasil é dominada por 11 famílias. E eles chamam que a imprensa é o símbolo da opinião pública. Qual é o público dessa opinião pública? Então, não parece isso muito pluralístico, né? Mas sigamos, vamos pela argumentação do ministro. O ministro vai falar do artigo 221, ele sai comentando todos os artigos, né? O artigo 221 define que a produção regional, que a produção da comunicação seja regional e independente, e essas produções devem ser estimuladas. Aí quando a gente vai para a prática, quase 98% de toda a produção do país é feita no eixo Rio-São Paulo, por emissoras de radiodifusão e não por produtoras independentes. Mas sigamos, né, no argumento do ministro, né? Ele expõe o artigo 223, que define um sistema de comunicação no país e que ele deve respeitar a complementariedade entre a comunicação pública, privada e estatal. No entanto, a maioria do espectro de radiodifusão é ocupada por canais privados com fins lucrativos. E eu peguei isso no site do
Ministério das Telecomunicações, as mais de 5.000 rádios comunitárias que temos autorizadas no país são proibidas de operar com potência superior a 25 watts. Só que uma ou duas rádios privadas com fins lucrativos operam a potência de 400.000 watts. Então isso não parece muito plural. É claro que um discurso como esse pode soar bolivariano ou comunista e seria um elogio muito grande para a minha pessoa. Mas vamos pegar um país que historicamente não tem muitas relações com o comunismo, só se for as avessas, que é os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, há algumas décadas, eles estabeleceram que os donos de empresas que publicam jornais e revistas escritos não podem também controlar rádio e TV, por causa da manipulação da informação, do controle da informação. E aqui a gente vê uma realidade totalmente diferente, né? Apenas a Rede Globo possui cerca de 40% da audiência da TV aberta e concentra mais de 70% do mercado publicitário, além de controlar canais de TV por assinatura, jornais, revistas, editoras, gravadoras e produtoras. Isso desenha um cenário de evidente monopólio, né? Então, tudo isso não tem nada a ver com pluralismo, né? Então, essa causalidade entre imprensa e democracia, qual imprensa a gente está falando, né? E qual democracia a gente está falando? Aí, o segundo argumento do juiz, do ministro, é que a imprensa é o locus do pensamento crítico. É claro que aqui você esperaria que ele citasse a escola de Frankfurt e outras tradições tão semelhantes acerca do pensamento crítico, só que ele esvazia, ele não cita nada. Não cita nada disso. Aí você, então o que é que o juiz entende por pensamento crítico? Ele vai dizer, não, pensamento crítico é o compromisso com a verdade factual. A imprensa como compromisso com a verdade factual. Eu não vou pegar nem esses debates atuais para não gerar muita polêmica, mas não sei se vocês se lembram do caso Escola Base, que foi uma escola de São Paulo cujos diretores foram acusados de abusos sexuais em relação aos alunos, né? E a imprensa divulgou, foi um sensacionalismo, foram vários meses disso. Depois provou-se que as crianças, por um comportamento que Pierre Bourdieu explica, comportamento multidinário, uma inventou e as outras seguiram. Eram mentiras, as crianças assumiram e, inclusive, a perícia médico-legal estabeleceram que eles não foram abusados sexualmente de modo nenhum. Só que a imprensa falou, a imprensa que tem um compromisso, segundo o Aires Brito, com a verdade factual, divulgou isso tudo e os diretores da escola básica ganharam a indenização de R$250 mil. E agora? Quem são os diretores da escola básica? Não, eles se lascaram para a vida inteira, né? E esse é um retrato da nossa imprensa. O nosso direito de resposta é muito dificultoso, demora muito, a retratação nunca é na mesma medida da publicação da notícia, por demorar muito, a população já esqueceu e já assimilou aquilo, então a gente tem que controlar mesmo. E o último argumento, para finalizar a palestra, é que a imprensa, segundo o Aires Brito, a imprensa é uma alternativa à versão oficial dos fatos, tendo muito menos poder que o Estado. Por favor, né? Veja, quando essas garantias individuais surgiram lá, no início das democracias constitucionais, nas grandes revoluções americana e francesa, a imprensa sim era feita por pequenos indivíduos, e esses indivíduos certamente tinham um poder muito menor que o Estado. Hoje não são indivíduozinhos que fazem a imprensa, são grandes conglomerados econômicos com grandes interesses e rivalizam com o Estado à medida desses interesses. Então não podemos tratar a imprensa como coitadinhos, né? A imprensa tem tanto poder quanto o Estado em determinada medida. Eu sugiro aos senhores o documentário A Revolução Não Será Televisionada, que foi um documentário que retratou o golpe de Estado que a imprensa tentou dar na Venezuela. Alguns diriam o golpe do golpe, né? Mas esse documentário retrata muito esse poder que a imprensa tem. Eu sugiro outros, como o mercado de notícias, sobre como é que surgiu a imprensa. Sugiro a leitura do livro O Quarto Poder, do Paulo Henrique Amorim. Então, várias referências para vocês verem que a imprensa não é esse coitadinho, esse indivíduozinho isolado. Há uma série de patrocinadores e eles têm que obedecer, têm que seguir as tendências e as diretrizes desses patrocinadores, senão não tem muita imprensa, né?
E, frequentemente, essa verdade que eles dizem é uma versão alternativa à versão oficial, normalmente é a versão que fica, né? É a versão que, pelo poder que eles têm de contar, que ficam. E várias outras, eu podia falar de vários outros equívocos metodológicos dessa decisão. Veja, eu acho plenamente plausível um ministro defender isso tudo que ele defendeu, mas aplicando corretamente a metodologia. Politicamente, eu discordo muito dele. Politicamente, eu acho que tem que controlar mesmo a empresa, como a Juliana falou. Só que ele pode ter a sua posição em contexto, só que todo o uso que ele faz na sua fala, na sua decisão, fora as menções a poetas, a literatos, a gente às vezes agradece quando ele volta em prosa, né? E não em verso. Porque é um ministro que é um ponto fora da curva, mas isso encaminha para outros debates, como o modo como os ministros ascendem ao Supremo Tribunal Federal. Temos que debater isso também para não chegar qualquer um lá, né? E existem outros motivos da decisão. Por exemplo, ele diz que o ministro diz, por exemplo, a lei de imprensa, ela vai dizer que tem uma parte do direito de resposta lá. Essa parte não foi recepcionada, e agora? Como é que fica o direito de resposta? O que é que diz o ministro? Fica nas mãos dos juízes. Os juízes que vão estabelecer o direito de resposta. E como é que controlamos a imprensa, então? Aí ele diz, não, a imprensa não se controla, se autocontrola. E como é que vai se autocontrolar? Essa é a frase dele. Pelo sentir, pensar da sociedade civil. Brincadeira, né? Então, ainda bem que ele saiu, mas vão entrar outros tão incompetentes quanto o Aires Brito. Enfim, foi isso. Obrigado a todos.